E aí, internet? Vim aqui de Eng hoje para mostrar qual é a relação que a gente pode fazer de música com matemática. Se a gente olhar nas coisas da música, que nem no ritmo ou nas notas musicais, a gente vai ver números. E hoje a gente vai usar o Scratch para usar os números e a matemática para construir músicas em sons diferentes. Então, se você ficou curioso, fica por aqui que a gente já vai começar. E para começar, você já sabe, entra em scratch.mit.edu, faz o login na sua conta para você não perder o projeto, clica em criar e já apaga aquele ator inicial que o Scratch dá pra gente. A primeira coisa que a gente precisa para isso daqui dar certo é a gente habilitar uma extensão das músicas aqui no Scratch. Então vou vir aqui no cantinho, clicar em adicionar extensão e vou selecionar de música. E aqui a gente ganhou uns instrumentos. A gente já tinha feito isso uma vez, não sei se você lembra. A gente pode, por exemplo, tocar uma nota musical aqui que o número dela é 60. Então esse número 60 aqui é o número que o Scratch escolheu para a nota. Se a gente clica aqui no número, ó, ele está aqui na nota Dó, que é a letra C. A gente pode andar no pianinho aqui para ver que a nota vai mudar e o numerinho do Scratch também. E ó, quanto mais para a esquerda a gente for, mais grave vai ser a nota. Ou quando a gente for para a direita, vai ser mais fininha a nota. Então, antes da gente fazer qualquer coisa, eu quero que você puxe todos esses blocos aqui e eu quero que você descubra o que cada um faz. A gente tem o toque instrumento, a gente tem toque a nota, a gente tem o mude o instrumento. Ó, o meu instrumento tá piano, e se eu trocar aqui para violoncelo? A gente pode tocar essa nota por mais batidas, e se eu colocar aqui por 2 batidas? Ele vai durar mais tempo. E se eu colocar uma batida, 0,5, mais rápido. E o que são essas batidas? A batida é como se fosse a contagem de tempo da música. Pensa numa música que você gosta. Ela é rápida ou é devagar? Ela tem como se fosse uma batida de coração. E essa batida de coração, ela vai dizer qual é o andamento da música, a velocidade dela, né? Então, se for um andamento rápido, vai ser uma música bem mais agitada. E se o andamento for devagar, vai ser uma música um pouco mais lenta. E como a gente muda esse andamento? Aqui o Scratch chama de ritmo. Olha o que significa o ritmo. Se eu pegar e eu colocar um bloco sempre e uma nota, vamos pegar qualquer uma nota aqui, ó, toque nota 60 por uma batidas. E o meu ritmo tá em 60, ó, ajustei. Ele toca uma vez por segundo. O 60 significa que são 60 batidas por minuto. E quantos segundos tem um minuto? 60, certinho. Então significa que se eu tiver um ritmo 60, eu vou ter sempre uma batida por segundo. Ó como é que fica quando eu clico em sempre. Agora, e se eu mudar o ritmo para 120? Não esquece de clicar quando você mudar. Ó como vai ficar mais rápido. E aí a gente pode pensar que se você quiser fazer uma música mais agitada, você pode querer aumentar o andamento dela. Ou como o Scratch está chamando aqui, é o ritmo. E se a gente colocar várias notas na sequência, a gente pode formar uma música. Eu vou duplicar minha nota aqui e eu vou tocar só as teclas brancas para ficar bem gostosinho de ouvir. Ó, tecla branca. Próxima tecla branca. Dó, Ré, Mi, Fá. E se a gente colocar isso dentro de um sempre, a gente vai ter uma música bem chiclete para ficar na cabeça. Mas vai ficar meio enjoativa, né? Eu quero que você pegue esse bloco sempre e essas notas e eu quero que você crie uma música. Você pode deixar umas notas mais devagares e umas notas mais rápidas. Você pode usar outro instrumento, então você pode, se quiser, mudar o instrumento aqui para baixo. A gente pode deixar ele um pouquinho mais grave assim, ó. Agora tá com som de baixo.
E agora eu vou colocar uma música aqui na tela pra você ver, que eu quero que você copie pro seu Scratch e diga se você conhece ela. Mas eu não vou tocar ela aqui pra não dar spoiler, também pro YouTube não me dar strike. Mas o que eu quero fazer aqui agora é a gente fazer um criador de músicas aleatórias. Ele não vai criar nenhuma música bonita que você ouve na rádio, não. Ele vai criar uma música completamente maluca, mas que vai mostrar pra gente como a gente poderia fazer pra improvisar usando o computador. A primeira coisa que eu posso fazer é tocar sempre uma nota aleatória. Ao invés de estar tocando sempre um número fixo, eu posso fazer assim, ó, um número aleatório entre 30 e 60. E eu poderia colocar o número de batidas aleatório também, ó, ao invés de 1, pode ser de 1 a 4. Já dá até para transformar isso numa trilha sonora, não é mesmo? Então, vou deixar isso daqui por enquanto. Eu vou trocar o meu instrumento aqui para um instrumento, pode ser o piano mesmo. E eu vou colocar quando a bandeira verde for tocada, ele vai tocar essa música para mim. Ó. Vou deixar o andamento um pouco mais rápido. Quando começar o jogo, eu vou colocar o ritmo em 120, para ficar um pouquinho mais agitado. Agora vamos colocar um fundo aqui só pra gente não ter um jogo vazio. Eu quero construir um fundo mais maluco que eu já vi. Vai parecer o mundo dos sonhos. Então eu vou pintar, eu vou clicar aqui no pincel e eu vou colocar o tamanho dele um pouquinho maior assim, ó. Pode ser 60. E aqui eu já vou ter várias cores. Vou deixar ele um pouquinho mais com menos brilho. E aí, ó, eu vou fazer o efeito de arco-íris. Eu vou mudando a minha cor aqui, ó, um pouquinho de cada vez. E aí ela vai dar um efeito de arco-íris aqui. Ou, se você preferir, arco-íro. Desenho arco-íro. Um arco-íro. Não precisa ficar perfeito não, viu? Vou dar uma aceleradinha no vídeo aqui só pra você não perder a paciência. Olha a maluquice que isso aqui virou. Então a gente já tem um fundo de sonho e a gente já tem uma música meio aleatória. Só que eu quero fazer uma coisa. Você já ouviu falar de um instrumento chamado theremin? Você controla a nota musical dele só colocando a mão perto dele. E dependendo de onde você coloca a sua mão, ele vai ter uma nota musical diferente. E eu quero dar esse efeito aqui pro nosso Scratch. Só que ao invés de usar a mão, o jogador vai usar a posição do mouse. Então quando ele colocar a posição do mouse mais pra cima, é pra ficar uma nota mais fina. E quando colocar a posição mais pra baixo, é pra ficar uma nota mais grave. Ao invés de usar um número aleatório entre 30 e 60, olha o que eu vou usar aqui nos sensores. Posição Y do mouse. Só que ao invés de número aleatório aqui, eu vou colocar uma batida só. Só que tá vendo que só dá pra ouvir direito o piano quando eu tô nessa área aqui? Se eu passar muito, ó, ele fica muito agudo. E se passar muito, ele vai ficar muito grave. Então eu preciso fazer um cálculo matemático para as minhas notas sempre ficarem por aqui, ó, nessa área. Agora, alerta de matemática, hein? Se você não entender o cálculo que eu fizer aqui, não tem problema. Eu fiquei tentando vários números até achar. E eu achei um cálculo aqui muito fácil, ó. Primeiro eu vou somar 100 na posição do mouse. E depois eu vou dividir por 5. Vamos ver o que acontece, ó. Só que ele ainda tá muito grave. Deixa eu trocar aqui e vou mudar pra 150 a soma. Vamos ver agora. Ainda tá muito grave, então se você quiser que fique mais agudo, aumenta aqui a soma. Vamos ver agora como é que fica se eu deixar um número de batidas bem pequeno, ó, 0,25. Só que agora, ao invés de tocar por 0,25 batidas, eu vou fazer 0,25 batidas vezes um número aleatório de 1 a 4. E eu quero que você pegue esses números no seu projeto e faça totalmente do seu jeito, tá? Já tá ficando com cara de jazz, né? Agora, só pra deixar o nosso fundo um pouquinho mais animado, eu vou criar um outro motorzinho aqui. Quando a bandeira verde for clicada, eu vou colocar um sempre e eu vou ficar alterando o efeito cor de 1 em 1 do meu cenário. Olha isso aqui. Parece que a cor tá se mexendo? Se a gente quiser deixar tudo mais maluco, a gente pode pôr mais efeitos. Ó, mude 1 ao efeito turbilhão.
E aí? Só que por enquanto ela só tá tocando piano. O que a gente poderia fazer pra gente dar outros instrumentos aqui pra ela tocar? Ó, pra trocar o instrumento a gente sabe que eu posso usar esse bloco aqui, ó. Mudar instrumento para... E aí agora eu quero que você teste todos os instrumentos pra ver o que você gosta mais. O que eu vou fazer? Vou adicionar um novo ator. Vou vir aqui em música e eu vou escolher um... Ó, pode ser esse guitarra elétrica. Mas o mais importante é que quando eu clicar nessa guitarra, eu quero que mude o som para guitarra. Então, ó, quando eu clicar nesse ator, e a gente já sabe qual que é o bloco que muda o instrumento, ó. Então, quando eu clicar nesse ator, eu quero mudar o instrumento para... Cadê aqui? Guitarra. Aqui, ó, guitarra elétrica. Então, quando eu der play aqui, eu vou estar no xilofone. E quando eu clicar na guitarra, é para ele mudar. Por que será que quando eu cliquei na guitarra não deu certo? Quem tá tocando o instrumento de verdade? É o palco, não é? Ó, é o palco que tá tocando a nota. Então é o palco que tem que trocar o instrumento e não a guitarra. Se a guitarra trocar o instrumento aqui, ó, se ela tocar a nota, ó, tô aqui na guitarra. Aí ela tá tocando guitarra. Só que se eu vier aqui no cenário e eu tocar a nota... não é a guitarra. Então, cada ator do Scratch tem o seu instrumento. Como a gente faz para a guitarra avisar o fundo para trocar de instrumento? Lembra disso? Lembra que a guitarra e o fundo, eles estão no mesmo grupo de WhatsApp secreto dos atores? Então, quando eu clicar na guitarra, a guitarra pode falar assim pro palco: ei, troca um instrumento. E é isso que a gente vai fazer, ó. A gente vai usar um bloco de eventos, que é o transmita. Então, quando eu clicar na guitarra, o que ele vai transmitir? Vamos inventar uma mensagem aqui, ó. E ela vai falar, mudar pra guitarra. E aí, aqui no palco, ele vai ficar de olho lá no grupo. Quando ele receber mudar pra guitarra, aí sim, vai trocar o instrumento pra guitarra elétrica. Agora eu vou adicionar um outro ator aqui, só pra ter outra música. Aqui, ó, teclado. Então agora eu vou deixar um instrumento aqui de um lado e o outro instrumento aqui do outro. E o teclado vai ser a mesma coisa, ó. Quando eu clicar nele, eu vou enviar uma mensagem. Só que não vai ser mudar para guitarra, vai ser mudar para teclado. Então vou vir aqui em cenário, duplicar aqui, ó. Quando eu receber mudar para teclado, eu vou trocar o instrumento aqui para teclado. Ó, tô no xilofone. Mudou para teclado, vou tocar guitarra. Quero deixar essas notas musicais aqui um pouquinho diferente. Vou dar uma brincada com os números aqui. Vou trocar aqui para 4 e aqui para 150. Vamos ver o que acontece. E aí você vai brincando nos seus números aí para ver o que você gosta mais. Vou adicionar mais 2 instrumentos aqui antes da gente terminar. Vou selecionar o ator, vou procurar música e eu vou adicionar um saxofone. E olha o que o saxofone vai fazer. Quando esse ator for clicado, transmita tananã. Vou trocar mudar para sax. E aqui no cenário, quando eu receber mudar para sax, a gente troca o instrumento para saxofone. Vou adicionar o quarto instrumento agora, vai ser um trompete, outro de sopro. E no seu você pode ter até 1000 instrumentos. Não, 1000 acho que não cabe, mas você pode ter vários. Quando clicar no trompete, eventos, quando esse ator for clicado, transmita, mudar para trompete. E aqui no palco, quando a gente receber mudar para trompete, a gente vai mudar o instrumento para... Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa de trompete. Não, a gente tem trombone, teclado... Não, não é fagote. Só que a gente não tem trompete aqui. Eu vou colocar clarinete. Não é o mesmo instrumento, viu? Trompete não é clarinete, mas por fins educativos eu vou deixar esse som aqui. Mas saiba que o som do trompete não é assim. O som do trompete é mais ou menos assim, ó. Só que eu quero só para dar um último efeito aqui visual legal, eu vou vir aqui em controle e eu vou colocar um outro motorzinho aqui em cada um dos meus instrumentos. E eu vou girar 1 grau para sempre. E eu vou arrastar isso aqui para os outros também, ó. Ó o que acontece.
E agora é a sua vez. Você tem várias formas de você criar sua própria música. Sua música pode ser aleatória, ela pode seguir a posição do mouse. Eu quero que você deixe alguns artifícios visuais aí, como a cor do fundo e os instrumentos girando, para o seu jogo não ficar só auditivo. Mas espero que você tenha gostado e que você crie várias músicas legais. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma revisão anti-bug. Só quero te lembrar antes de curtir o vídeo e compartilhar caso você tenha gostado e acessar ensineumacriança.com.br caso você tenha interesse em aulas ao vivo, online. E agora, revisão anti-bugs. Primeira coisa, a gente adicionou a extensão de música aqui, pra gente poder ter alguns blocos novos. E aí aqui, no nosso palco, a gente tem um bloco de topete que deixa o andamento em 120 e ele fica tocando a nota dependendo de onde estiver a posição do mouse. E essa fórmula matemática que eu fiz na tentativa e erro. Você pode mudar os números aqui também para ver como você prefere. E aqui o número de batidas que ele tá tocando é um número aleatório também. Se a gente pegar esse 0.25 e multiplicar por um número de 1 a 4, às vezes as notas vão ficar mais longas e às vezes elas vão ficar rapidinhas. E aí a gente tem um motorzinho aqui que deixa o fundo todo maluco em formato de turbilhão mudando de cor. E aí a gente tem 4 blocos quando eu receber aqui. Então o nosso palco e os nossos 4 instrumentos estão num grupo de WhatsApp secretamente. E o palco é quem está controlando as notas. Então o palco precisa saber quando é para ele mudar de instrumento. Então, quando ele receber uma mensagem aqui naquele grupo secreto, mudar para guitarra, ele vai mudar para guitarra. Quando ele receber mudar para teclado, ele vai mudar para teclado. A mesma coisa para o sax. E por último, quando ele receber trompete, a gente não tem trompete no Scratch, então ele vai ter que mudar para o clarinete mesmo. E os nossos instrumentos, quando eles são clicados, eles transmitem cada um a sua mensagem, né? Então a guitarra transmite para mudar para guitarra, o teclado a mesma coisa e os dois outros também a mesma coisa. E além disso, eles têm um motorzinho aqui que fazem eles ficarem girando para sempre. Assim, nossos instrumentos também acompanham a festa e estão girando. Espero que você tenha gostado da atividade e vejo você na próxima. Até mais!